Presta atenção, se o seu objetivo fundamental é ser moralmente puro, ético, uma boa pessoa, saudável e financeiramente seguro, então você pode acabar no mesmo lugar que... Fala galera, Renan na área para mais um Para Pensar, e hoje nós damos sequência à nossa série do Bem ou de Deus, e nós estamos entrando então agora no 6º capítulo, que tem o título O Nosso GPS Interno. Vale lembrar que nos últimos 2 capítulos nós falamos sobre a fundação, onde está a nossa fundação, né? E que se todos os aspectos da nossa vida estiverem firmados no senhorio de Jesus Cristo, que deve ser a nossa fundamentação, as coisas então durarão. Mas se elas não estiverem firmadas neste fundamento, elas se desgastarão e elas passarão. Então, onde está firmado o seu fundamento? Em todas as coisas que o mundo pode te oferecer, em você mesmo ou em Jesus Cristo? Em estar debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Aonde você está fundamentado? Então hoje nós damos sequência à série e nós entramos nesse capítulo 6, onde nós vamos estar falando sobre as vigas e as colunas de sustentação e aonde elas estão firmadas. As vigas e as colunas estão firmadas neste fundamento. Se não estiverem firmadas nesse fundamento, elas vão ruir lá na frente. Então elas precisam estar primeiro fundamentadas. Então se você não viu os vídeos anteriores, volta, vai olhar, vê certinho o que é o fundamento, e também que você possa refletir aonde está o teu fundamento, porque aí você consegue dar sequência numa vida bem sucedida. Com uma fundação sólida e uma estrutura forte de colunas e vigas, então nós teremos uma casa muito bem construída e muito bem sucedida. E que casa é essa? A sua, a minha vida. Nesse ponto nós deixamos então agora um pouquinho de lado a analogia com uma construção e passamos a fazer uma analogia com um GPS. Todo mundo acho que tem no seu telemóvel, hoje ficou fácil acesso a um GPS, né? Google Maps ou qualquer outro, Waze ou qualquer outro GPS aí que nós temos. Então agora nós passamos então a colocar a nossa vida como um GPS. Ou qual o nosso GPS interno, como ele está programado. A pergunta é, qual é o meu objetivo fundamental? Ou em outras palavras, qual o meu desejo, qual o seu desejo que supera todos os outros desejos? Nós temos muitas vontades, tal, mas o que é aquilo que supera tudo isso? Seja sincero na resposta a essa pergunta, porque se você for sincero, você vai conseguir se analisar. E você conseguindo se analisar, você vai conseguir corrigir talvez algum erro que você está cometendo. E sendo assim, você não terminará em um lugar onde você não deseja estar. Se você quer ir para casa depois do trabalho, trabalhou tanto, está cansado, você só quer a sua caminha, você quer chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa e dormir. E aí você simplesmente pega o carro, o seu GPS já está programado e você vai indo. E quando chega, você olha e, putz, cheguei na casa da sogra. Olha a frustração quando o GPS dizer assim para você, você chegou no seu destino final. Por que isso aconteceu? Porque na verdade o GPS já estava programado, pré-programado, para ir para a casa da sogra. E você não se deu conta. E o destino final não era aquele que você desejava. Você se questiona, mas eu não queria ir para aí, como que eu cheguei aqui? O que aconteceu para eu estar aqui? Bom, a resposta é aquilo que eu já falei. É simplesmente o GPS estava programado para chegar ali. E foi onde ele chegou. Aonde o seu GPS está programado para chegar. O apóstolo Paulo, ele declarou aonde o seu GPS interno estava programado para ir. Olha o que está escrito em Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. O apóstolo Paulo sabia muito bem o que ele queria e programou o seu GPS. Então, independentemente daquilo que se levantasse contra ele, ele permaneceria no seu caminho, na sua rota, porque o GPS estava muito bem programado e ele não iria se desviar da rota. E aí, para onde o seu GPS está programado para ir? É para ter muitos amigos? É para ser muito bem sucedido financeiramente? É para ter destaque no meio da sociedade, ter muitos seguidores no Facebook, Instagram? É para ajudar as pessoas, para ter
uma conduta ética na sua vida? Para que o seu GPS está programado? Para desfrutar de um estilo de vida? É para ser o mais sucedido na sua área de trabalho? É para ter saúde, felicidade? É para quê? Você pode até responder, pronto, eu gostaria de tudo isso. E a maioria de nós iria responder isso realmente. Nós gostaríamos de alcançar tudo isso. Mas que desejo único supera todos esses? É importante você fazer essa pergunta para você. Qual o desejo acima de todos esses na tua vida? Pois no fim de tudo, é isso que vai determinar o fim da sua vida, o destino final da sua vida. Terá um momento na caminhada da sua vida que virá uma bifurcação. São dois caminhos e você precisará escolher. O seu GPS está muito bem programado para você saber escolher entre esquerda ou direita. Olha o que John Bevere escreve nessa parte do livro. Ele diz assim: e então, qual é o seu destino final? Se o seu objetivo fundamental é ser moralmente puro, ético, uma boa pessoa, saudável e financeiramente seguro, então você pode acabar no mesmo lugar que o jovem rico, possuindo todas essas características, mas ainda assim tendo falta do que é mais importante. Presta atenção, se o seu objetivo fundamental é ser moralmente puro, ético, uma boa pessoa, saudável e financeiramente seguro, então você pode acabar no mesmo lugar que o jovem rico se encontrava naquele momento que ele teve o encontro com Jesus. E que lugar era este? Possuindo todas essas características. O jovem rico possuía todas essas características, mas ainda assim tendo falta do que é mais importante. E ele abaixou a sua cabeça e saiu triste após a conversa com Jesus. Arão, quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, Arão ficou lá, tinha muitas pessoas, ele era uma pessoa super conhecida, ele estava como líder naquela situação e as pessoas se achegaram até ele. E qual foi a solução de Arão? Construiu um bezerro, ele cedeu porque ele queria as amizades, queria continuar com o povo e tal. E aí, o que aconteceu? Ele desprogramou o seu GPS, ele pegou o caminho errado e levou muitos para este caminho, porque ele cedeu, talvez porque ele queria ter muitos amigos, talvez ele queria continuar sendo bem visto por aquelas pessoas, e por isso ele cedeu e construiu um bezerro de ouro. E o fim de muitas pessoas foi terrível. Por quê? Porque na verdade o GPS não estava bem programado. Agora temos também na Bíblia a história de um outro jovem rico. Quem é esse jovem rico? Moisés. Moisés, todo mundo acho que conhece a história, né? Teve uma perseguição, a mãe dele pegou, colocou ele no rio, num junco e tal, levou e aí, claro, Deus estava preparando toda essa situação. Ele chegou até a filha de Faraó, então ele foi criado com os manjares do rei, ele foi toda a educação, ele tinha tudo ao seu dispor, ele tinha os melhores carros, né? Se fosse nos dias de hoje, Ferrari, Lamborghini, pronto, qualquer carro que ele quisesse, ele tinha todos os motoristas, ele tinha os melhores chefes de cozinha, ele tinha as melhores comidas, os melhores ingredientes, ele podia escolher qual mulher ele queria, ele podia ter as melhores festas, ele tinha tudo, mas lá dentro, o GPS dele estava programado para algo, e por isso ele optou, em um momento da vida dele, se afastar de todos os manjares do rei e viver em busca daquilo que ele sabia que o GPS dele estava direcionando. Ele não sabia muito bem ao certo o que era, mas ele sabia que aquela vida que ele levava dentro do palácio não era o que ele tinha sido programado por Deus. E ele sai de lá e ele vai em busca daquilo que o seu coração, o seu GPS estava direcionando. E ele não encontrou logo que saiu do palácio. Ele foi para o deserto, ele passou 40 anos até que ele encontrou aquilo que o GPS dele estava direcionando. E qual era essa coisa? A presença de Deus na sua vida. O GPS interno de Moisés mostrava que ele não poderia alcançar aquilo que o seu GPS estava direcionando, continuando a viver
no palácio. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 26. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Muitos podem se perguntar que recompensa futura era essa? Não era a terra prometida ali aonde eles alcançaram. Porque se fosse por isso, aonde ele estava era a terra mais proveitosa, tinha melhor agricultura, tinha os melhores manjares, era a terra de destaque daquela época. Então não era a terra prometida daquele tempo que era a recompensa de Moisés. Mas como eu disse, era um encontro verdadeiro com Deus. E isso ele teve. E quando ele teve esse encontro com Deus, essa experiência com Deus, o GPS dele foi firmemente ajustado para a vontade perfeita de Deus para a sua vida. Então, para onde o nosso GPS está nos direcionando? Ele está nos direcionando para o jovem rico que conversou com Jesus, que tinha o seu GPS para ser uma pessoa ética, para ser uma pessoa bem-sucedida, mas não queria abrir mão de algumas coisas. Isso é, não se colocou debaixo do senhorio de Deus. Ou nós vamos ser que nem o jovem rico Moisés, que por mais que tinha todos os manjares e riquezas que aquela época poderiam lhe oferecer, ele sabia que tinha algo mais. E o seu GPS estava direcionando para uma experiência com Deus e para viver debaixo da vontade de Deus. Qual dos dois jovens ricos nós queremos ser? Ou melhor, qual das duas direções o nosso GPS está apontando, está nos direcionando? É para viver debaixo da vontade de Deus e aquilo que Ele tem para nós, ou para um lugar onde nós queremos os prazeres e a nossa vontade? Pense nisso. Para pensar. Valeu!